Om Brahmanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Ganganasadrisham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Esta obra que vamos avaliar é um dos diálogos mais sagrados, pois ele acontece entre dois seres despertos. Astavakra, que passa seus ensinamentos para todos aqueles que buscam liberdade, e o rei Janaka, que era discípulo de Astavakra e se autorrealizou, realizou o Self. Então, nesta obra, vocês vão ter acesso direto aos ensinamentos de um ser desperto para que também possam atingir a liberdade e à visão de qual é a experiência, por assim dizer, de um ser desperto. Como é que ele vive, qual a sua experiência. Então, encham o vosso coração com devoção, com reverência, pois essa é a melhor forma destes ensinamentos brotarem dentro de vós. Que todos vocês possam encontrar liberdade. Continuando, Astavakra Samhita, capítulo 18, verso 81. Astavakra continua falando sobre paz. Astavakra disse: o sábio nem anseia por ganhos, nem sofre pela ausência dos ganhos. Sua mente é realmente preenchida com néctar. Então, aquela pessoa comum, as suas ações são cheias de expectativas por algum tipo de felicidade e sofre frustração com a ausência desse fruto tão esperado. Já o sábio, ele está imerso em bem-aventurança suprema. Então, as ações são apenas do corpo, enquanto exaure os karmas de vidas passadas, do karma prarabdha. Não tem mais nenhuma expectativa associada às ações. Sua mente foi absorvida no self. O homem livre de desejos nem elogia o calmo, nem culpa o malvado. O contentado e o mesmo na felicidade e na miséria, ele nada encontra a ser feito. Então o sábio, o homem livre de desejos, transcendeu a dualidade. Só é completamente livre de desejos aquele que realizou o self. Para ele não existe calmo, o bom ou o mau. Ele transcendeu a dualidade. E ele só se vê a ele mesmo, não vê mais ninguém além de si. Contentado, em plenitude, no caso, que é o nível mais elevado do contentamento, não é? O mesmo na felicidade e na miséria, relativamente ao corpo, quer o corpo esteja na felicidade ou na miséria, ele é o mesmo, ele é o self. Ele nada encontra a ser feito. Chegou ao fim da jornada, ele é totalidade, não há nada além dele, então não há nada a ser feito, nem nada que precise ser feito, nem ninguém para o fazer. Este sábio nem abomina o nascimento e o renascimento, nem deseja a percepção do self. Livre de alegria e lamento, ele nem está morto nem vivo. Então,
este sábio não abomina o nascimento e o renascimento, nem deseja a percepção do self. Mais uma vez, o buscador ingênuo diz, bom, então se o sábio não deseja a percepção do self, então eu vou também esquecer essa ideia. E aí, esse só se transforma numa pessoa comum, com apenas investimentos mundanos, diferente do sábio. É que o sábio não abomina uma coisa nem outra, o nascimento e o renascimento, porque ele sabe que não existe. Ele sabe que ele não é o corpo, pois ele realizou o self. E nem deseja a percepção do self. Porque ter a percepção do self, desejar a percepção do self, implica dualidade. Se ele é sábio, ele já transcendeu a dualidade. Ele já é o self. E desejar ter a percepção do self não é possível. E apenas implicaria um retrocesso. Não é? Livre de alegria e lamento, livre das dualidades, ele nem está morto nem está vivo, porque ele não é o corpo, e apenas o corpo está morto ou está vivo. Gloriosa é a vida do sábio, livre de expectativas, livre de apegos pelas crianças, esposa e outros, livre de desejos pelos objetos sensoriais e livre do cuidado, até mesmo com o seu próprio corpo. E isso é uma vida gloriosa, não é? Pois ela está livre de sofrimento. Pois ele transcendeu todas as dualidades, transcendeu o complexo corpo-mente e todos os objetos sensoriais sabe que não existem. Não tem mais nada a ganhar nem mais nada a perder, visto que ele é totalidade, está em plenitude, em bem-aventurança. E livre do cuidado até mesmo com o seu próprio corpo. Ele sabe que ele não é o corpo, que é um corpo de sonho, então não se importa com nada disso. Esta é a real atitude do desperto. Mas não necessariamente isso é visível. Já falámos sobre isso. O que é visível ou não, apenas um outro desperto pode saber. Os outros só podem julgar de acordo com os seus conceitos e preconceitos. E aquilo que podem ou precisam saber. Bom, o contentamento sempre se encontra no coração do sábio, que vive com o que quer que venha até ele e que vagueia a seu belo prazer, descansando onde quer que se encontre quando o sol se põe. Livre de agendas, livre de apegos. E o contentamento sempre se encontra no coração do sábio, é claro, porque o seu coração é plenitude, é bem-aventurança, que é o auge do contentamento, não é? Está pleno. Plenitude é o auge do contentamento. E vive com o que quer que venha até ele significa em relação ao corpo, que os outros dizem ser o corpo do sábio. Ele não tem essa relação com o corpo. Mas para aqueles que dizem que aquilo é o corpo do sábio, o que quer que venha ao corpo não perturba o sábio, pois diz respeito ao karma prarabdha, não a ele, e vem naturalmente. E que vagueia ao sabor desse karma, o corpo. Então vagueia ao seu belo prazer, sem expectativas associadas à história do corpo e às circunstâncias em que o corpo se encontra. Repousando na fundação do seu próprio ser e transcendendo completamente o nascimento e o renascimento, a grande alma não se importa caso o seu corpo morra ou nasça. Então, repousando na fundação do seu próprio ser, repousando no self e transcendendo completamente o nascimento e o renascimento, a dualidade, a grande alma não se importa caso o seu corpo morra ou nasça. Ele já não é o corpo, ele é totalidade.
O que importa é o que acontece com o corpo. Abençoado é o sábio que permanece sozinho, que está apegado a nada e que está sem qualquer posse, que se move livremente a seu prazer, que está livre dos pares de opostos e cujas dúvidas cessaram. Abençoado, óbvio, só por bênção é que se torna sábio, não é? Que permanece sozinho, aquele que está em unidade, transcendeu a dualidade. Não tem mais outro, só tem ele. Então ele está sempre sozinho, só existe ele. Que está apegado a nada, também não tem nada a que se apegar, nada mais existe além dele. Que está sem qualquer posse, não há nada a ser possuído. Que se move livremente a seu prazer, de acordo com o prarabdha karma, o corpo se move. Que está livre dos pares de opostos e cujas dúvidas cessaram. Esse é um dos frutos da realização do Self. Terminam as dúvidas. Glorioso é o sábio que é despojado do sentimento de eu e meu. Para quem a terra, uma pedra e ouro são a mesma coisa. Que os nós do coração foram desfeitos, que foi purgado de rajas e tamas. Então, glorioso é o sábio que realizou o Self. Logo, é despojado do sentido de eu e meu, que tem a ver com a identificação com o corpo. Para quem a terra, uma pedra e ouro são a mesma coisa, não existentes. Que os nós do coração foram desfeitos, senão não havia realização do Self, que foi purgado de rajas e tamas, até que apenas sattva restasse e depois fosse transcendida também. Quem pode se comparar com o desperto que não tem qualquer desejo em seu coração, que está contentado e indiferente a tudo? Ninguém, a não ser outro desperto. Porque apenas o desperto não tem desejo no seu coração. Os outros estão cheios de desejos, estão em busca ainda da plenitude. Não é? E imaginam que isso é circunstancial e que é feito de pequenos prazeres que se amontoam até à totalidade. E não é assim. Não é? Então, o desperto não tem como comparar com ninguém além de outro desperto, pois ele não é movido a desejos, não é? E está sempre contentado, sempre em plenitude e bem-aventurança, e indiferente a tudo, porque nada existe além dele próprio. Quem, além daquele sem desejos, não sabe sabendo, não vê vendo e não fala falando. Só outro como ele, não é? Pois aquele que está sem desejos, que transcendeu a dualidade, que está em plenitude, em bem-aventurança, apenas esse, não é? Não sabe sabendo. Aplica-se às duas coisas. O saber a verdade, quem ele sabe, mas não sabe porque não tem como traduzir para a mente. Então, não sabe sabendo, não é? Ao contrário, também é verdade. Aquilo que ele sabe, o conhecimento que ele tem na sua mente, sabe, no entanto, ele sabe que aquilo não é real. Então, não existe, não tem valor. Não vê vendo. Os olhos físicos, o corpo vê, ele não vê. Então, não vê vendo. E não fala falando. É o corpo que fala, não é o sábio. O sábio é totalidade. Seja mendigo ou rei, supera tudo aquele que está desapegado e cuja visão das coisas se libertou do senso de bem ou mal. Então não importa as circunstâncias do corpo, não é? Se é um mendigo ou um rei, ele
supera tudo, o que vive em completo desapego, está completamente desapegado e cuja visão das coisas se libertou do senso ou do mal, da dualidade, do bom, do bem ou do mal, ou seja, da dualidade. Onde está a libertinagem, onde está a contenção e onde está a determinação da verdade para o yogi, cujo objeto de vida se concretizou e que é a personificação da sinceridade inocente? Para ele não tem mais malícia. E o que resta são ainda os frutos de karma passado, do prarabdha karma, as ações são do corpo, não tem qualquer expectativa ou malícia associadas. Então, para ele, não existe libertinagem ou contenção. Nem terminação para a verdade já foi atingida, não é? Ele é a personificação da sinceridade inocente. Pois é uma sinceridade natural. Como já falámos antes, ele é como uma criança. Tudo é uma brincadeira. E também não tem mais frutos sendo almejados. O grande fruto já foi alcançado, não tem mais nada para ele. Então, o que quer que esteja acontecendo são as ações, são os karmas do prarabdha se exaurindo até à morte do corpo. O que e para quem pode ser descrito aquilo que é experimentado internamente por aquele que não tem desejos, cujo sofrimento foi destruído, que está contentado por repousar no self. Não tem como explicar, pois isso transcende a mente. Então não tem como explicar e trazer para o domínio da mente, não é? E aquele que não tem desejos, que repousa no self em perfeito contentamento, não pode ser entendido a não ser por um igual a ele. Ainda assim, não pode ser explicado. O que é explicado não é a coisa em si, embora aponte para ela, mas ela não é. Então só um desperto pode entender o que realmente significa. Sem dormir, mesmo que dormindo profundamente, sem estar deitado, mesmo que sonhando, sem estar acordado, no estado desperto. Tal é o sábio que está satisfeito sob todas as circunstâncias. Não é? Todas as circunstâncias do corpo. Pois o sábio transcendeu o corpo e tanto faz em que circunstância está. Não é? Então, mesmo que o corpo esteja a dormir profundamente, ele não está dormindo. Ele é totalidade, ele é o self. Não está sob a influência de estados. Sem estar deitado, mesmo quando sonhando. O corpo está deitado, não o sábio. Não é? Sem estar acordado, no estado desperto. O corpo tem todos estes estados. O indivíduo passa por esses estados. Não o sábio. O self transcende os estados. Os estados são meramente ilusórios. Tal é o sábio que está satisfeito sob todas as circunstâncias, pois ele não tem nada a ver com as circunstâncias. Ele é plenitude, é bem-aventurança suprema. O homem de conhecimento é despojado de pensamento, mesmo quando engajado em pensamento. Aqui é que a coisa complica. Ele está despojado de órgãos sensoriais, mesmo os tendo. Ele é despojado de inteligência, mesmo que dotado dela. E ele é despojado de senso de ego, embora em posse dele. Pois ele transcendeu o corpo complexo corpo-mente.
E embora ele possa usar essas coisas dentro do sonho, ele não tem nada a ver com elas. Então, mesmo que hajam pensamentos na mente, ou que a mente esteja engajada a pensar, o sábio não pensa, não tem pensamentos. Ele é uno, transcendeu a dualidade. Não é? Ele está despojado de órgãos sensoriais, mesmo os tendo. Quer dizer, o corpo tem os órgãos sensoriais, não ele. Ele é despojado de inteligência, mesmo que dotado dela. O corpo, dotado de inteligência, não ele. Ele é despojado do senso de ego, embora em posse dele. O corpo, mais uma vez, não ele. E tudo isto possam ser instrumentos que ele possa usar no sonho, ele sabe que não são reais. O homem de conhecimento não está nem feliz, nem miserável, nem apegado, nem desapegado, nem iluminado, nem um aspirante à iluminação. Ele nem é isso, nem aquilo. Ele transcendeu a dualidade. Ele é totalidade. Tudo isto são fenómenos do corpo, do complexo corpo-mente, do indivíduo. Então, feliz ou miserável são condições do corpo, complexo corpo-mente. Apegado ou desapegado, a mesma coisa. Iluminado é só do ponto de vista do indivíduo, daquele que não transcendeu a dualidade, ou é uma coisa ou a outra. Ele nem é uma coisa nem é outra, ele é totalidade. Mas não é a totalidade da ilusão, a ilusão é não existente. O abençoado não está distraído mesmo na distração. Ele não está meditativo mesmo na meditação. Ele não está preguiçoso mesmo no estado de preguiça. Ele não é instruído mesmo que na posse da instrução. Pois isto, mais uma vez, tem a ver com o corpo e ele transcendeu o corpo. O corpo lá anda de acordo com o prarabdha karma. É um instrumento que pode ser utilizado no sonho, para o sonho. Então, ele não está distraído mesmo na distração. Ele está em unidade, não tem outro. Não tem algo além dele que o distraia, mesmo no meio das confusões. E mesmo que ele esteja a meditar, ele não está meditativo. O corpo está em meditação, a mente, ele não. Ele está sempre na unidade, sempre na totalidade, na bem-aventurança. Não importa em que circunstâncias é que esteja o corpo e a mente. Como uma casa que alguém viu lá durante muitos anos e depois sai e a casa fica abandonada e o que quer que aconteça lá não tem nada a ver com quem lá estava. O iluminado que permanece no self sob todas as condições, que está livre da ideia de ação e de dever, que é o mesmo em todo o lugar, não reflete sobre o que fez ou não fez pela ausência de desejo. Não é? O homem comum está sujeito às regras, às leis, ao dharma, porque ele está sujeito, não é, aos desejos, ele ainda tem desejos, tem apegos e ele precisa de trabalhar dentro disso, de refletir se quer chegar à realidade última, não é? No caso do iluminado, ele já transcendeu o corpo. As ações são do corpo. Ele sabe que o corpo não é real. São só o resultado dos karmas passados, do prarabdha karma, e as ações estão se exaurindo apenas. Com a morte do corpo, termina tudo. Então, para que perder tempo sobre aquilo que o corpo fez ou não fez, sendo que ele sabe que não é o corpo, já o transcendeu? Elogiado, o sábio não se sente agradado. E culpado, ele não se sente incomodado.
Ele nem se alegra na vida, nem teme a morte, pois para ele é indiferente. Independentemente do que seja observado por outros, no corpo que dizem de ser o sábio, se o corpo aparenta estar contente ou chateado, ele transcendeu o corpo, nem está uma coisa nem está outra, está indiferente para ela. O self é impessoal, é totalidade impessoal. Ele nem se alegra na vida, nem teme a morte. Ele sabe que não é o corpo e que isso é tudo ilusório. O de mente tranquila nem busca os lugares cheios, nem as regiões selvagens. Ele permanece o mesmo sob qualquer condição e em qualquer lugar. Aquele que está estabelecido em Brahman, na suprema bem-aventurança, na plenitude, transcendeu o complexo corpo-mente. Para ele não importa, não há preferências, não importa onde é que o corpo está. Se está no meio, num lugar cheio de pessoas, cheio de confusão, ou numa floresta selvagem, sozinho. É-lhe completamente indiferente. Ele permanece o mesmo, inalterado, pois ele continua a ser, ele sempre é totalidade. Muito bem. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti